Quanto tempo eu devo contribuir numa previdência privada para alcançar a liberdade financeira, para me aposentar, viver de renda? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje, sobre vários aspectos, analisando a questão pública de INSS, analisando a questão da previdência privada, benefícios fiscais, formas de cálculo e simulações, e então no final desse vídeo você vai ter as ferramentas necessárias para fazer esse cálculo e entender então qual que é o prazo ideal. De antemão, eu quero te trazer aqui que a previdência privada é uma ferramenta de liberdade financeira. Por que liberdade? Diferente do INSS, que é um sistema público, onde qualquer regra ou processo é ditado por leis e Congresso Nacional, e Tesouro Nacional e governo, a previdência privada ela é uma conta individualizada, ou seja, no sistema público você contribui, vai para o caixa do Tesouro, do governo, e ele faz a gestão disso. Mas os valores que você está colocando não está indo para uma conta sua. Ah, caixinha aposentadoria do Stefano lá que o INSS vai pagar. Não, está indo para o caixa do Estado como um todo, e o Estado, o governo, administra isso como bem quiser. Se vai ter recursos para minha aposentadoria lá na frente ou não, ninguém sabe. Então esse é o sistema público. Já o sistema privado de previdência privada é uma conta individualizada numa empresa privada que você vai tendo então o controle dos aportes, você tem liberdade para determinar quanto tempo você quer aportar e, principalmente, a questão de por quanto tempo e, no fim das contas, quanto mais eu acumular, quanto mais eu tiver, maior vai ser o padrão de vida, maior vai ser o patrimônio que eu vou ter à minha disposição para utilizar. Então isso é a diferença entre o sistema público e o sistema privado. Até porque o sistema público tem uma grande questão, né? Desde que a Constituição de 88 foi estabelecida, já foram 7 reformas de previdência. E a cada reforma de previdência, o que acontece? Já foi criado fator previdenciário, já foi postergado inúmeras vezes a data de aposentadoria, foi criado um sistema de pontos. Cada reforma se posterga o prazo e se diminui benefício a ser recebido. Portanto, apesar de termos tido 7 reformas, a última em 2019, olha essa notícia aqui. O governo Lula já quer então fazer uma nova reforma da Previdência. Vai ser a 8ª reforma da Previdência. E o que você acha que vai acontecer? Principalmente para um estado que tem quase 80% do PIB, né, em relação à geração do PIB já é dívida e ao mesmo tempo um estado que gasta sistematicamente mais do que arrecada. Será que a sua aposentadoria no sistema público vai acontecer? Eu acho que não. E então a previdência privada te permite essa questão da liberdade de prazo de contribuição, do saldo CTEU, e se tu não está satisfeito com a instituição A, tu faz uma portabilidade para a instituição B. Estamos falando aqui de liberdade, né? Então basicamente isso é a diferença e a vantagem da previdência privada. Bom, quanto tempo, então, contribuir? Eu vou responder isso trazendo uma planilha que tem disponível no nosso site, www.musacapital.com.br/blog. Você consegue baixar essa planilha que eu vou mostrar aqui e conseguir, então, fazer os seus cálculos das suas questões. Mas eu quero te mostrar para vocês o caso do Pedro. O Pedro está simulando aqui, então, com 30 anos de idade. Cauã, me ajuda aqui. 30 anos de idade, tem um patrimônio inicial de 500 mil, né, para o projeto dele de aposentadoria. Ele quer depositar 2.500 por mês e ele quer ter uma renda de 20 mil reais por mês. Ele quer contribuir dos 30 aos 60 e depois ele quer viver de renda dos 60 até os 95 anos de idade. Sem mais delongas, vem para a tela do meu computador que eu vou te mostrar os cálculos. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, o Pedro, 30 anos de idade, quer se aposentar aos 60, expectativa de vida 95. Considerei um perfil conservador para o Pedro, uma rentabilidade estimulada aqui de 11% ao ano. 6% é a inflação esperada, 4,79 seria então a rentabilidade real. Patrimônio inicial de 500 mil, aportes mensais de 2.500, 20 mil. Ou seja, o Pedro começa com 500 mil, aporta 2.500 ao longo do prazo. Na aposentadoria, ele teria aportado um total de 900 mil reais e teria aqui quase 4 milhões. Ele vai sacar 20 mil por mês, lá por volta dos 93, 94 anos de idade, o recurso dele acaba e ele então consumiu esse patrimônio que ele conquistou num padrão de vida de 20 mil reais por mês em valores de hoje. Se ele quiser permanecer e deixar esses 4 milhões para o filho dele, ele poderia então consumir mensalmente, após se aposentar, cerca de 15 mil reais. E aí então ele garante que esses 13.900, quase 4 milhões, vai para a próxima geração. Então, 30 anos de contribuição, 45 usufruindo. Mas e se o Pedro postergar esse processo? Se o Pedro começar então aos 40 anos de idade a fazer esse planejamento?
começando com os mesmos 500 mil e os 2.500 mensais por mês, tirando 20 mil. O que vai acontecer? Ele vai ter aportado um total de 600 mil reais. São 300 mil reais a menos de aporte. Mas, por outro lado, é quase 1.700.000 a menos de saldo que ele vai ter. Ele vai ter 20 anos de contribuição para usufruir por 35. Ou seja, os juros compostos não tiveram tempo de agir em maior proporção. A base que os juros compostos ficaram agindo foi um prazo muito curto. E, portanto, o dinheiro dele, se ele sacasse 20 mil reais por mês a partir de 60 anos de idade, acabaria aos 73. Só que não esquece, para quem tem 60 anos de idade no Brasil hoje, a expectativa de vida média, segundo o IBGE, é até os 87. Se ele for viver até os 87 e o dinheiro acabar aos 73, o que o Pedro faz? Então, portanto, não esqueça que o fator exponencial no cálculo de juros compostos, compounding e basicamente bola de neve de crescimento patrimonial é o tempo. E, portanto, então, o Pedro, obviamente, precisa entender que o quanto antes ele começar, melhor para ele. A questão de tempo também está associada a um fator muito importante, que são os benefícios tributários. Eu quero te mostrar dois benefícios tributários. O primeiro benefício tributário é a tabela regressiva do imposto de renda, né, que você tem essa opção na Previdência Privada. Na Previdência Privada, né, se você faz uma contribuição em Previdência e permanece por mais de 10 anos, o imposto que você paga sobre os rendimentos, no caso do plano do tipo VGBL regressivo, é apenas 10%. Aqui está a imagem da tabela regressiva. Ou seja, investiu, ficou 10 anos com aquele recurso investido, 10%. O que é importante você atentar? As previdências privadas funcionam no regime de PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, eu fiz um aporte hoje. Esse aporte de hoje, daqui 10 anos, ele está na alíquota de 10%. Mas o aporte que eu fizer mês que vem, depois somente em setembro de 2034, que ele vai estar na alíquota de 10%. E depois o outro em outubro de 34, em novembro de 34 e assim sucessivamente. Então, é o tempo do aporte e não o tempo que eu contratei o plano de previdência em si. Mas sim, uma tabela regressiva de 10%. Por quê? Porque a renda fixa em geral, olhem essa outra imagem, ela cai a 15% mais rápido, ou seja, cai a 15% em 2 anos, 720 dias, mas o mínimo é 15%. Ou seja, Tesouro Direto, CDBs, fundos de renda fixa, fundos de multimercado, alíquota fundos de ações, ações diretamente com vendas superiores a 20 mil reais, você vai pagar uma alíquota de 15%. Na Previdência, você se expõe a todas as classes de ativos e a alíquota é 10%. Então, na prática, o fator tempo deve ser considerado também pelo fator da tabela regressiva, se você optar por ela, e a questão tributária de vantagem que você vai ter. 5% a menos de imposto é bastante dinheiro em longo prazo. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês também é a questão do benefício tributário do Come-Cotas e o fato de que a Previdência Privada não tem o Come-Cotas. Então, fundos de renda fixa, fundos multimercados, basicamente no último dia de maio, no último dia de novembro de cada ano, o governo vai lá e pega uma mordida, pega parte das suas cotas e antecipa uma cobrança de imposto. Mesmo que você não tenha feito resgate, isso vai acontecer nesses períodos. Mas no formato de previdência privada, você tem a vantagem que o Come-Cotas ele não incide. Ou seja, o governo não vai morder no final de maio, no final de novembro, o seu saldo, as suas cotas de previdência privada. Isso faz com que em longo prazo você possa ter um benefício tributário, quando a gente fala de 30 anos, superior a 20%. Vem para a tela do meu computador que eu quero te mostrar um outro caso. Vamos considerar aqui uma questão, basicamente, de um retorno bruto de 10% ao ano num aporte único feito de R$1.000. Numa tabela, num fundo com Come-Cotas e num fundo sem Come-Cotas. Percebam que no fundo com Come-Cotas, em 30 anos, eu vou ter um total de R$11.469, enquanto no fundo sem Come-Cotas, eu vou ter quase 15 mil. A diferença aqui, estamos falando de R$3.500 ou 23,4% ao ano. A existência de Come-Cotas me tira em 30 anos quase 1% ao ano. Nesse sentido, o que a gente percebe? Basicamente, a gente percebe que o fato de questões tributárias podem prejudicar o nosso compounding, nosso acúmulo patrimonial. E, portanto, você deveria atentar, então, para essa questão tributária para também pensar no prazo que você vai ficar investido no seu fundo de previdência. E, por fim, já chegando nos finalmente do nosso vídeo. Existe um prazo ideal? Não existe um prazo ideal. Na prática, cada pessoa tem a sua particularidade, as suas necessidades, e aí, então a gente tem que sempre customizar esse processo.
Mas no fim das contas, o que a gente percebe? Em geral, quanto maior o prazo que você puder ficar alocado, maior o prazo que os juros compostos agem, menores são os impostos e você consegue ter uma eficiência de rentabilidade e de juros compostos, acúmulo patrimonial e ao mesmo tempo tributária. Então você tem um bolo muito maior e, por consequência, uma tranquilidade financeira, uma liberdade financeira, uma aposentadoria muito mais satisfatória e digna, digamos assim. Então, se você tem interesse em ter uma ajuda profissional para compor e escolher qual que é o fundo ideal, qual que é o regime ideal, qual que é o aporte ideal, como calcular isso, acesse o nosso site www.musacapital.com.br, que o especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar a fazer esse cálculo e esses processos todos. Desde a parte contábil, cálculo, até mesmo o processo de implementação dessa previdência e acompanhamento. Caso você queira, então, entre em contato conosco. Espero que você tenha entendido, espero que você seja um investidor de longo prazo, que você conquiste a sua liberdade financeira através da gestão inteligente aí dos seus ativos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.